Jornalista aposentado da Reuters faz desabafos sobre a realidade climática. Neil Wilton teve acesso a muitos pesquisadores, pois nos anos de 1990 o aquecimento global estava no topo de sua agenda de trabalho. Recentemente, Neil Wilton, que trabalhou por 32 anos como jornalista da agência internacional de notícias Reuters, inclusive ocupando a posição de correspondente global de ciência e tecnologia, desabafou as suas opiniões sobre aquecimento global e mudança climática baseado em todo o seu histórico de vida. Em seu site, ele informa que em seu último ano na agência exerceu o cargo de correspondente europeu de automóveis. Antes, enquanto foi correspondente de ciência e tecnologia, atuou como editor e repórter em diversos lugares como Bruxelas, Bélgica, Nova York, Estados Unidos, Londres, Reino Unido e Toronto, Canadá. O que marcou no depoimento apresentado por Wilton na internet foi sua expressão de satisfação em poder falar com liberdade após todo esse tempo, tendo em vista que se aposentou e leva um novo trabalho do seu próprio site sobre automóveis e tecnologia. Esta mesma sensação de liberdade já foi vista em outros depoimentos de professores, profissionais e acadêmicos que se aposentaram e deixaram de passar pelo controle imposto pelas ameaças veladas ou não realizadas pelas ações punitivas e coercitivas de instituições e universidades que, em vez de pregarem o amplo pensamento e a discussão, faz justamente o oposto, contrariando os princípios basilares para a qual foram criadas. Assim, censuram, cerceiam e punem quem ousar discutir fora do discurso obrigatório, especial quando as tramas geopolíticas são expostas aos quatro ventos. A professora doutora Judithai A. Currai é o exemplo disso. Nascida em 1953, climatologista norte-americana aposentada com graduação científica B.Sc. em Geografia e PhD em Ciências Geofísicas, ela foi professora emérita e ex-diretora da Escola de Ciência da Terra e Atmosfera School of Earth Atmospheric Sciences do Instituto de Tecnologia da Geórgia dos Estados Unidos. Ela se aposentou em 2017 quando denunciou quanto a política estava a infestar discussões científicas sobre climatologia e a pseudociência das mudanças climáticas, atacando todos os que traziam as controvérsias sobre o assunto, enquanto que os defensores se brindavam utilizando-se de quaisquer meios para praticar seus métodos de perseguição. Mesmo Judithai sendo uma cética moderada, pois concorda com alguns pontos do discurso aquecimentista, do caso que o CO2 tenha uma contribuição ínfima em aquecer o planeta, ela também se sentiu prejudicada como vice-diretor do projeto Berkeley Earth Surface Temperature Best, que buscou estabelecer a melhor relação entre as temperaturas do ar globais com CO2, mas por meio de um modelo altamente simplificado, ela combateu as afirmações do diretor do projeto Richard Muller. Em 2012, do encerramento do projeto, ele autodenominou-se como um cético convertido ao aquecimento global, afinal de fato virou uma religião. Na ocasião, Muller correu para a imprensa e publicou um gráfico que estava errado. No resultado do projeto, o material indicava uma elevação ridícula de temperatura, enquanto o gráfico real não indicava tendência alguma. Judithai, à época, escancarou o absurdo da publicação, inclusive denunciando que a situação não era um escândalo semelhante ao Climategate. Tal escândalo contou com o vazamento de e-mails da Universidade East Anglian da Inglaterra, onde Phil Jones disse a Michael Mann que havia conseguido criar um truque computacional para esconder o declínio das temperaturas para o uso em seu gráfico, além de muitas outras atrocidades científicas idênticas ao que ocorreu recentemente ao derrotar o Dr. Anthony Stephen Fauci.
Após a aposentadoria, Juditai afirmou que estaria livre para poder falar o que fosse necessário sobre o tema do aquecimento global, isso sem ter que ser tolhida por suas colocações especiais no quesito financiamento e aceite de publicações científicas, prática totalmente comum principalmente no Brasil, credencial da Reuters para desmitificar a realidade climática. Greve pelo clima da Inglaterra em 2019. Foto John B. Reuich. Diferentemente da doutora Judith Neil Wilton, o jornalista e os Reuters teve acesso a muitos pesquisadores, isso porque nos anos de 1990 o aquecimento global estava no topo de sua agenda de trabalho quando a BBC estava a assustar todas com a história de que a humanidade morreria caso não abandonasse seus modos egoístas de viver, elencando como vilão desse egoísmo CO2. Ele deveria ser domado em uma primeira instância e depois eliminado. Wilton relatou que, com as suas credenciais, a Reuters possuía fácil acesso aos melhores cientistas climáticos do mundo, e ficou surpreso que nenhum deles confirmou que existia uma comprovação científica de fato da ligação entre o CO2 e o aquecimento global. Agora, transformada da emergência da mudança climática, ele constatou que havia grupos bastante distintos que certamente ranqueia o ceticismo sobre o assunto. Alguns diziam que a produção humana de gás carbônico era uma causa provável, simplesmente ficando a hipótese. Outro grupo reduziria essa contribuição para parcial em relação a uma causa mais complexa. Finalmente, havia um grupo que afirmava que o CO2 não teve nenhum papel. Embora Winton tenha afirmado que todos os que ele entrevistou concordavam que as temperaturas haviam esquentado nos últimos 10.000 anos com o recuo do último período glacial, a maioria não sabia a expressão que motivou isto, com uma boa parte desses cientistas distribuindo essas variações de temperatura e atividade solar que também muda com o tempo. Vale lembrar que esse aumento foi elevado no começo e veio reduzido no passar do tempo, indicando que as temperaturas atuais são menores que as verificadas no início deste atual período quente interglacial. As reportagens dele trouxeram um leque grande de pontos de vista ao estilo mais tradicional da Reuters, mostrando as diversas facetas do problema. Contudo, Wilton afirmou que a grande mídia tendeu deliberadamente a concordar com a tese afirmativa tortuosa que a BBC propagava. Assim, ficou praticamente impossível mostrar que as mesmas conclusões impostas pela BBC foram contestadas por cientistas de alto gabarito. Exatamente como vimos durante a pandemia, onde repórteres de 20 anos de idade sem experiência alguma contestavam grandes especialistas como Luc Montagnier. Winton ainda relatou suas impressões políticas sobre o assunto, pois já passados 20 anos do trabalho de divulgação da ciência do clima, constatou que a prova definitiva e empírica em que o CO2 controlava o clima nunca aparecia. Em vez disso, muitos modelos climáticos simulados em computador traziam as suas suposições ocultas, provando que o homem era o culpado, bem como o elenco também que teríamos o poder e o reconhecimento de consertá-lo. Isso foi suficiente para justificar que os políticos tomassem o controle do assunto para si. Uma discussão política. O jornalista ainda lembra que os movimentos políticos de esquerda haviam perdido todos os argumentos sobre economia dos anos de 1990. Dessa forma, vários de seus ativistas passaram a trocar o vermelho pelo verde, com muitos se infiltrando no parlamento da União Europeia, por exemplo. Foi a chance, como ele afirmou nos esquerdistas espertos, assumirem o controle e nos salvar de nós mesmos, não deixando o sistema capitalista seguir livremente sem intervenção dos governos. Nada mais providencial para aqueles que querem deter o controle. O debate sobre mudanças climáticas está longe de terminar, desabafou Wilton. Não sou cientista, então não sei o suficiente para dizer o que é
feito pelo homem ou não, mas os políticos e os lobbies decidiram que somos todos culpados. E então, desmantelar o nosso modo de vida, mandando-nos obedecer, porque é tudo para o futuro e para nossos filhos. Se vamos desistir da nossa civilização, pelo menos devemos ter um debate aberto. Jornalistas precisam se levantar e relatar. O problema é que isso requer bravura e energia, com o desejo de questionar a sabedoria convencional. Segundo ele, a agência de notícias Reuters deveria liderar esse movimento e não defender as suas 10 marcas registradas de empresas noticiosas. Deveria aplicar seus antigos princípios para seus relatórios climáticos. Como essa notícia rodou pouco pelos meios midiáticos, provavelmente Wilton ainda estará seguro de ser acusado pelos aquecimentistas de velho gaga ou que perdeu a cabeça, tendo em vista que assim, entre outras formas que eles tratam aqueles que abandonam o barco ou que denunciam a sua ciência corrupta e fracassada. Vale lembrar que em 2012 circulou a notícia de que a fusão Thomson Reuters comprou os direitos sobre os créditos de carbono. Segundo o site da empresa, ela informa que fornece a inteligência, tecnologia e conhecimento humano de que você precisa para encontrar respostas confiáveis, fornecendo dados e informações para profissionais de 3 setores diferentes: jurídico, fiscal e contábil, e notícias e mídia. Isso me faz lembrar a fala de 2007 do professor Raul Reiter do Instituto Pasteur. Como falamos sempre, a mudança climática não é ciência, é propaganda.